Espero que todos estejam bem, né? E dentro desse período todo que nós estamos vivendo, né, nesse período de pandemia, todo cuidado com a saúde é pouco, tá? Nós nos habituamos a falar que somos, né, que nós formados, né, até então formados, profissionais da área da saúde, devemos cuidar dela, tá? E vocês, como estudantes, acadêmicos da área da saúde, devem também já seguir o exemplo dos formados, né? Mas os exemplos positivos, tá? Importante salientar os exemplos positivos. Até porque tem muita gente aí que está dando muito exemplo negativo, mas aí não é o caso, tá bom? Fernandinha, tu liberou o teu microfone, quer falar? Oi, professor, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bom, né? Tudo sim, eu vou desligar o microfone agora. Tranquilo. Estava sentindo falta de vocês, mas que bom que estamos juntos em mais um semestre, né? Esse semestre a gente está começando com uma disciplina que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por esse esporte, que foi o esporte que eu escolhi, né, como prática, né? Escolhi esse esporte como prática desde os meus 13 anos de idade que eu tenho esse esporte na minha vida, né? Enfim, jogo voleibol desde os meus 13 anos, agora que eu já dei um tempinho, até porque a idade chega, e aí a gente tem que escolher alguns tipos de coisa para a nossa vida, né? Mas, enfim, é um esporte que é muito prazeroso de se jogar, é um esporte que é muito, além de prazeroso, também muito gratificante, até pela própria história, né? Até pela própria história do esporte no país, né? Que é o voleibol. É um carro-chefe, tá? E até porque também vira e mexe vocês vão estar com clientes, né? Voleibolistas dentro das academias, dentro do serviço que vocês vão ofertar aí para a sociedade, ok? Alguém aqui no grupo, certo? Alguém aqui no grupo já tem alguma experiência? Eu sei que o Caio tem, né? O Caio. Alguém aqui já tem alguma experiência ou alguma vivência no voleibol? Quem quiser se manifestar? Alana. Pode liberar, Alana, seu microfone. Oi. Professor? Opa. Roberto Solon. Professor, Roberto Solon, diga, meu querido. Sobre o vôlei, assim, eu não tenho experiência vivida, né, para praticar e tudo. A gente fez um curso, lá no Clube do Vôlei ano passado, né? Foi muito legal. Sei lá, a gente aprendeu muita coisa. Eu e outros colegas aí da sala aí. E para mim foi muito gratificante, né? Rever esse curso. Muito bom. Quem mais? Tem mais alguém aí que... Mais alguém que... Eu só de rachar no meio da rua mesmo. Botava uma rede de um poste pro outro e formava a galera e fazia o racha. Começa assim, o Dedê. Começa nesse naipe aí. Foi do jeito que eu comecei quando eu tinha 13 anos atrás. E eu nem me privo de fazer as contas, porque eu não vou fazer as contas mais, não. Fala, meu querido mestre churrasqueiro Tiago. Ei, eu tive uma experiência mesmo só no colégio. Só no colégio, foi na educação física do colégio. Legal, aí joguei cara. De voleibol. Legal, muito bom. Tu estudou aonde, Thiago? Oi? Tu estudou aonde?
No Evandro, Cujo, Ceará. No Evandro. Tu foi atleta, quem era teu professor de educação física lá, tu lembra? Cara, na época era o Almi. Ele deu aula pra gente, mas ele era professor de química, né? Física, mas ele também dava aula de educação física. A gente não tinha um professor específico de educação física, não. Ele dava aula pra gente, né, naquela matéria, mas a matéria específica dele era física e matemática e física. Isso foi antes de 1995, aliás, 1996, né? Faz bastante tempo. Pois é, porque até então, por que eu estou falando isso? Até então, Tiago, até 1995, nós não tínhamos uma educação física escolar regulamentada, né? E aí ela só veio a ser, na verdade, assim, na escola que eu estou falando, tá? Uma educação regulamentada por outra lei que não seja a Lei de Diretriz e Base. E daí, após a Lei de Diretriz e Base, né, ela obrigou, vamos dizer assim, né, obrigou as escolas a contratarem professores formados, né? Então, depois daí, as escolas começaram a contratar os formados para exercer, né, a função de docente na escola, entendeu? Ok aí? Show, entendi. Show. Massa. Então vamos lá. Mais alguém tem alguma experiência no vôlei, gente? Eu jogo também, professor, mas apenas como racha mesmo. Mas eu gosto muito do vôlei, mas praticava mais handebol. Certo, beleza. Nós, durante... Eu tô querendo... Eu sempre tô querendo aqui dar uma inovada, certo? Dentro das nossas práticas. Embora muitas... Embora a gente não seja tão... como é que eu vou dizer? Devidamente gratificado, né? Por isso, devidamente reconhecido, vamos melhor assim. A gente procura inovar, até porque eu, assim, entendo o que eu vou falar, né? Nós formamos profissionais, né? Nós trabalhamos numa instituição e nós formamos profissionais, e esses profissionais são os nossos cartões de visita para tudo. Então, se, por exemplo, o Alisson tá on aí, que é o primeiro aqui da minha lista. Alisson Bruno. Amanda, tá aí, Amandinha? Tô, professor. Boa noite, querida. Boa noite. Então, assim, por exemplo, se a Amanda está fazendo um excelente trabalho lá na academia que ela está estagiando, ou que ela já é profissional, que bom que os professores Fernando, professor Danilo, professor Elton, né? Professor Cris, professor Cristiano, né? Enfim, que bom que esses professores desenvolveram um bom trabalho para que formasse a Amanda e os colegas com a devida competência, né? Com a devida competência. E daí eu fico muito satisfeito. Mas, assim, a gente busca dar uma qualidade e qualificar o nosso trabalho, né, enquanto profissionais. Fazer a quem sem estar querendo aparecer ou algo desse tipo. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Queria dar boas-vindas a todos vocês, né, durante esse longo período, e vamos dar início aqui à nossa disciplina de voleibol, tá? Os nossos slides, certo, vão ser postados, né, à medida que vão ocorrendo as nossas aulas. Sempre eu estou procurando mudar também, porque até o ano passado eu estava postando só os slides, mas eu achei que ficava faltando algo mais. E daí, ao longo do processo todo, eu vou lançar também textos, né? Esses textos vão ser muito importantes, principalmente no desenvolvimento das nossas aulas.
tá? Lembrando que esses textos, eles deverão ir, né, para o grupo do WhatsApp, tá? E eles já estão no formato de acordo com a ABNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas, dentro das devidas proporções. Claro que não vai ter aquela capa, contracapa, folha de rosto, etc., como preconiza a ABNT. Estou falando isso por quê? Porque vocês estão vendo uma disciplina chamada Metodologia do Trabalho Científico, não é isso? Não. Ainda não. Vocês estão vendo metodologia científica, Deixa eu não? desligar aí o som. Nós estamos vendo Fernando? voleibol, nós estamos vendo biomecânica aplicada ao esporte, nós estamos vendo educação física adaptada com Sim. o Professor Cristiano. fantástico. Maravilhoso, Demais. Cristiano. E Sou com o apaixonado por professor ele. Danilo, medidas de avaliação. Pronto. Muito bom. Eu posso dizer para vocês que vocês estão hoje com excelência excelência acadêmica no estado do Ceará. Nossa aula está sendo gravada e eu não rasgo seda à toa. Vocês já me conhecem. Então, assim, vocês estão na mão de excelentes profissionais, certo? Para quem não sabe, o Cristiano, não sei se ele já deve ter se apresentado, trabalhou muito tempo no Hospital Sara Kubitschek. Não sei se ele falou com vocês sobre isso. Falou sim ou não? Sim, ele se apresentou, falou que tinha essa Pronto, experiência bacana e tal. Muito bom. Pois bem, vamos lá para frente, né? Vamos falar sobre o nosso voleibol, tá? Como vocês já devem ter visto, né? Lá no nosso grupo, nos nossos slides, nós temos um cronograma a seguir, tá? Então, nós temos, durante o mês de fevereiro, agora, nós vamos ter 4 aulas, normalmente, certo? Nos dias 4. Professor, desculpa pelo interromper. Interrompa na hora que for preciso. Oi? Eu não me atentei para segunda e terça-feira, no caso 15 e 16. Sim. Vai estar normal, porque eu vou trabalhar, então não sei como é que estão as universidades, as escolas. Fernanda, assim, de acordo com o decreto estadual, né, do governador, ele decretou que não vai ter feriado, certo? Então, esqueçam o feriado da vida de vocês, certo? Então, não existe feriado de carnaval nesse período, esqueçam. Faça de conta que isso é um mês normal como outro qualquer, sem feriado. Ok? Ok, então, segunda-feira teremos aula normal, mesmo horário. Aula normal, tudo dentro da normalidade. Tá, professor. então, você, no caso, é quarta que vem, dia 17, né? Quinta que vem. Desculpa, quinta. Dia 18. Isso, exatamente. Tá bom? Quem tá falando aí? Não sei se é a Fernanda. É o Felipe, professor, Felipe Melgaço. Ô, Felipe, tudo bom, meu querido? Tudo bem, senhor. Professor, eu achei que todas as instituições particulares era quem faziam o seu próprio cronograma. Como eu trabalho em uma escola, né, eu sou professor, então a minha escola optou por ter o feriado. Porque, de qualquer forma, vai completar o ano letivo, entendeu? Eu achei que nas faculdades também seriam assim, particulares, né, no caso. Mas na tua escola não chegou uma determinação do Conselho Estadual das Escolas, olha, Chegou, e eles disseram que chegou e eles disseram que a escola é quem opta, entendeu? Por ter esse feriado ou não, e a gente optou por ter. Porque, de qualquer forma, vai completar os 200 anos letivos. Os 200 dias letivos, entendo. Dentro do processo de liberdade, do liberalismo, né, do liberalismo empresarial, Felipe, a empresa, como é uma empresa privada, ela tem uma norma a seguir, né? Então, assim, tem um decreto do governador que não vai acontecer um feriado, né, do carnaval, e cabe às escolas
seguirem ou não, né? Até porque muitas delas já tinham feito os seus cronogramas anuais, não é isso? Então, assim, fica a cargo de cada uma, como você falou, seguir o decreto ou não. Até hoje, dia 4 de fevereiro, a nossa instituição, o NIP, tá? Ela não se manifestou em relação a dar o feriado. Então, subentende-se que a gente está seguindo o decreto. Mas fiquem atentos aí que a qualquer momento aí pode mudar ou não, né? Mas, enfim, vai dar tudo certo se Deus quiser. Tá bom? Ok, todos? Estão me ouvindo? Sim, professor, show. Sim, pode prosseguir. Beleza, então. Então, vamos lá. Nos dias 4, 11, 4 que é hoje, né? 11, 18 e 25, aula normal, 4 aulas. Em março, nós teremos 3 aulas, né? Dia 4, 11 e 18. O dia 25 de março é um dia que ele provavelmente, de acordo com o que eu já escutei, certo? Pelas emissoras de rádio, alguma coisa, provavelmente vai ter aula. Provavelmente. Certo? Porque é o feriado da data magna do estado do Ceará. Provavelmente o governador deve cancelar também esse feriado, certo? Mas vamos esperar, ok? Mês de abril, nós temos o dia 8, 15 e 22, certo? Mês de abril nós temos 8, 15, 22 e 29, tá? No mês... Por que não vamos ter aula no dia 1º? Porque o dia 1º é a quinta-feira que antecede a quinta-feira santa, tá? Então a gente não vai ter aula no 1º de abril, ok? Dia 6... Mentira! Verdade. No dia da mentira, a gente vai ter essa verdade aí, tá ok? Em maio, nós temos o dia 6, 13, 20 e 27. E, como eu não recebi ainda, vou deixar claro, é bom porque a gente está até filmando. Como eu não recebi ainda o calendário da instituição, tá? Mas... eu acredito que as nossas avaliações devam ser nesse período. Dia 10 é nossa avaliação, tá? Que é uma quinta-feira. Dia 17 deve ser aplicada a segunda chamada e dia 24 a recuperação. E aí, no dia 24 é o último dia letivo do semestre, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente, nesse calendário, nesse nosso cronograma? Ou está muito claro? Ficou claro aí, de boa. Pronto. Então, assim, lembrando que no mês de junho, tá? É só uma especulação, ok? Porque como nós não saiu ainda o calendário letivo, né? Nosso calendário para a gente, né? Como eu já estou na instituição há algum tempo, e aí eu estou nessa expectativa aí de seguir essas datas, entendeu? Bom, as nossas aulas, como todo mundo já sabe, vão ser pela essa plataforma aqui do Google Teams, né? Nós estamos fazendo por conta desse processo da pandemia, né? Que nós já vamos completar um ano, infelizmente, desse triste capítulo da história, né? Que é essa pandemia do coronavírus. E daí a gente está sendo obrigado a trabalhar nesse modo remoto, tá? Lembrando que eu acredito que esse modo remoto, essa modalidade de ensino, ela deva chegar para ficar, até porque mesmo com as aulas presenciais, eu aprendi a
a usar melhor os nossos meios, né, virtuais, e até para dar uma qualidade melhor nas nossas aulas, tá bom? Os slides, como eu já havia falado antes, tá? E os nossos materiais, todos eles vão estar, certo? Eles vão estar no grupo do WhatsApp, certo? Então, assim, é importante demais a sua permanência no grupo do WhatsApp, até porque ele não vai ser aberto, tá bom? Quero deixar claro isso. Ele está fechado apenas e aberto apenas para a liderança, tá? Então, qualquer coisa que você venha, dúvida, alguma coisa, pode entrar no meu privado, eu também não me privo de responder, tá? E qualquer coisa também, a Elisimar, a Marília e a Fernanda estão também competentes e habilitadas também para tirar quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, pelo menos, estou falando pelo menos na minha disciplina, tá bom? Nossas aulas, elas estão sendo gravadas, tá? A aula está sendo gravada, e quando termina a aula, para quem ainda não foi meu aluno, tá? Quando a gente termina a nossa aula, assim que eu terminar a aula, eu já vou fazer o download dessa aula, e imediatamente eu já coloco lá no meu canal no YouTube, tá? Para quem não está inscrito no meu canal, no meu YouTube, eu estou virando meio blogueiro. Então, entra lá no meu canal no YouTube, é Prof. Tayson Viana, tá? Se inscreve, assina lá as notificações de receber, porque todo dia, fazer como os blogueirinhos, né? Todo dia tem um vídeo novo lá. Quer queira da nossa instituição, quer queira também da escola em que eu trabalho, que até porque a escola que eu trabalho, a gente tem temas bastante interessantes, né? E são temas também como é que eu vou dizer? Que interagem também com os que vocês estão trabalhando na faculdade, no curso de vocês, tá bom? Nossas avaliações vão ser pelo Google Forms, tá? Então, no dia da avaliação, eu vou colocar o link da prova, né, no Google Forms, lá no grupo, e daí você vai fazer a prova lá, né? Só não precisa baixar nada, não precisa fazer download de nada, só clica e envia, e aí na mesma hora, instantaneamente, você já tem a sua nota. Acho que todo mundo já está. Tem alguém aqui na turma que não foi meu aluno? É a primeira vez que está sendo meu aluno? Eu, professor. Alisson, né? Seja bem-vindo, Alisson. Bom? Obrigado. Tu és sempre foi da Unip ou tu é transferido? Como é que é? Fala um pouquinho da tua vida aí. Eu era da Unip do Iguatu. Beleza. O Betinho ainda tá por lá, tá? Do Shopping do Vidro? Não sei dizer pro senhor. Sabe não, né? Tá bom. É porque um colega meu de lá, da época do que eu apitava futsal. Mas, beleza, vamos pra frente. Tem muito lá igual. Oi? Professor Colega Tayson, é só... que veio de Iguatu, você já está nos grupos? Só um minutinho, porque eu não o conheço. Fica à vontade, Fernanda. Alisson. Colega de Iguatu. Você já está... A ligação, a aula falhou, eu não consegui. Pronto, Alisson, é o seguinte, o que a Fernandinha quer falar? Ela está perguntando se você já está nos grupos das disciplinas dessa sala. Já sim, eu falei com ela no privado para mim mandar o link também. Massa, beleza. Germana, você está aqui no nosso grupo, Germana, também nessa sala aqui dessa turma? Olha que coisa boa, professor. Boa noite. Que coisa maravilhosa. Já vou lhe incluir como... Maravilha. Já estou lhe promovendo aqui de administradora do grupo. Professor. Viu? Agora eu não sabia qual era a honra. Muito obrigada, viu? Um prazer ajudá-lo.
Prazer é meu estar com você aqui no grupo, na turma. Mais alguém não foi meu aluno? É a primeira vez que está sendo meu aluno, não? Professor Teison, Pois não. só repita aí como eu encontro o senhor no YouTube, por favor. É só colocar aí do jeito que está aqui no slide, Prof. Teison Viana, e aí eu vou estar lá e se inscreva lá no meu canal. Ok, professor. Beleza. Massa. Alisson, e para quem ainda não foi meu aluno, né, nessa modalidade, a Germana também não foi minha aluna ainda nessa modalidade remota, tá? Nós vamos ter avaliações pelo Google Forms, tá? Então, assim... Tá bem. Então, no dia da prova, vocês vão receber o link, né, lá no grupo do WhatsApp, e daí vocês vão ter os mesmos 50 minutos de aula, vocês vão ter de prova também, ok? Então, assim, tudo que a gente faria na sala de aula, a gente vai fazer nesse sistema remoto, ok? Ok, professor. Fechou. Então, vamos para frente. E vamos começar o nosso conteúdo propriamente dito, né? Mais alguém tem alguma pergunta, gente, a fazer antes da gente começar o conteúdo propriamente dito? Ou tá tudo ok? Eu tenho, professor. Pois não, quem fala é Adalmir. Pois não, Adalmir. Vai ter alguma aula prática? Porque Ai, Adalmir, muito obrigado por você ter me lembrado. Quem me conhece sabe que eu gosto de inventar umas coisas, certo? Então, eu vou fazer algumas aulas práticas, tá? Mas elas não vão acontecer no nosso horário de aula, ok? Eu vou fazer umas aulas práticas, vou filmar umas aulas práticas e vou disponibilizar no meu canal no YouTube, certo? E também vou disponibilizar lá no grupo para você ter o acesso direto ao canal, certo? Então, assim, são aulas práticas que eu vou dar especificamente, na verdade, né? Especificamente para minhas turmas de educação física de 8º e 9º anos, mas são práticas e são fundamentos básicos que eu daria para vocês se nós estivéssemos com um componente prático a ser dado, entendeu? Entendi, professor. Entendeu? Então, assim, e daí vocês podem praticar, certo? Vocês podem praticar à vontade e realizar essas práticas na casa de vocês. São práticas que vão ser bem simples, certo? O máximo que você vai precisar ter é uma bola. E não necessariamente, tá? Essa bola deverá ser uma bola de voleibol. Mas, se você quiser comprar uma bola de voleibol, não tem nenhum problema. Existem umas bolas de voleibol, certo? Que variam muito o preço, tá? As bolas de voleibol, elas variam em torno de R$20, né? 10 reais na casa, lá naquela Tóquio importada. Tem umas bolas de R$10, certo? Mas também tem bolas de R$400, tá? Enfim, eu vou... E aí a gente vai vendo, na medida do possível, vai realizando essas práticas. Tá bom? Professor, boa noite. Professor? Opa, boa noite. Quem está falando? Jonelto. Tudo bom, meu querido? Professor, só uma perguntinha. Fora as nossas avaliações, fora essas aulas práticas que o senhor vai promover para a gente no YouTube, além delas, o senhor vai promover também alguma espécie de trabalho para nos ajudar na média, alguma coisa parecida, para que nós possamos desenvolver melhor? Eu acredito que não, Jonelto, mas assim, à medida que a gente vai... eu acredito que nós não vamos ter essa dificuldade, entendeu? Mas a gente vai analisando aí ao longo do processo. Se eu ver que
que será necessário algum tipo de trabalho, a gente passa, tá? Se não, a gente segue com as aulas normalmente, tá bom? Ok, professor, obrigado. Silvano, meu querido, seja bem-vindo. Vamos embora. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Como é que tá a serra? Tá bem? Friozinho, mas tá bom. Tá Ô, rapaz. Me leve, me leve. Vamos lá para frente. Vamos falar sobre voleibol, tá? Gente, o nosso esporte, voleibol, certo? Ele é gerido, né? Ele é administrado, ele é coordenado, ele é regulamentado, normatizado por algumas instituições nas suas devidas esferas, certo? Então, assim, nós temos o órgão que regulamenta todas as regras, normas e faz a regimentação, tá? Faz a regimentação em todo o planeta. É o órgão e a entidade máxima do esporte, né? Dentro do voleibol, que é a Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, tá? Então, esse órgão, que é a Federação Internacional de Voleibol, certo? Ele é quem regulamenta, normatiza tudo que for de voleibol dentro do nosso planeta Terra, tá? O responsável é a Federação Internacional de Voleibol, FIVB, certo? Só que a FIVB, ela departamentaliza o voleibol, né? Até por setores. Nós vimos no semestre passado, né? A nossa gestão e tendências em academia, que existe o princípio da departamentalização. Por que você vai departamentalizar? Porque fica mais fácil de você gerir, né? Você gerenciar. Então, a FIVB, ela departamentaliza o voleibol em países, né? Cada país tem o seu departamento, que não deve ser diferente das regulamentações da Federação Internacional. No nosso caso aqui, é a CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol. Tá? A CBV mudou o layout dela, né? Acho que foi no ano passado, mudou a logomarca dela. A logomarca dela agora é essa, tá? Quando fala Vôlei Brasil, certo? E também seguindo essa mesma premissa de administração do esporte, certo? Nós temos a entidade máxima do esporte dentro do nosso estado do Ceará, que é a FEVES, tá? Dirigida pelo meu grande amigo Ronald, certo? E tendo um cara maravilhoso, certo? Que dentro das entrevistas que nós vamos fazer aqui nas nossas aulas, tá? A gente vai fazer uma entrevista com o Thiago, que é o vice-presidente da federação. O Thiago foi meu contemporâneo de Unifor. Nós jogamos juntos pela Unifor também, né? pela seleção universitária, pela Unifor. E, enfim, é um cara que estudamos, fizemos concursos juntos também para a Secretaria Estadual de Educação, né? Enfim, é um cara maravilhoso, excepcional e muito competente também, tá? E daí a gente deve fazer algumas entrevistas com ele, né? Enquanto gestor, né? do esporte no nosso estado, tá? Há um tempo atrás, tem uma lei que é chamada de Lei Pelé, certo? Que ela flexibiliza algumas ligas e associações para as práticas para a gestão, né, de algumas competições dentro do esporte, tá? E uma dessas associações, né, nós temos várias ligas, mas uma dessas associações em especial é a COAV,
que é a Associação Cearense dos Oficiais de Arbitragem de Voleibol, certo? No estado do Ceará, da qual eu tenho o grato prazer e orgulho de fazer parte, tá? Dentro da minha experiência no voleibol, bom, como eu já disse para vocês, eu jogo voleibol, né, ou jogava voleibol desde os meus 13 anos de idade. Isso já vai em 31 anos de experiência dentro do voleibol. Eu tenho... Oi? Qual era a posição? Na época, eu jogava de levantador, certo? Cheguei a jogar de falso, que hoje na dinâmica do jogo a gente chama de oposto, né? Porque mudou muita coisa. Mas joguei também de ponteiro, mas a minha posição mesmo, base, era de levantador, né? Na qual eu tive muito prazer de representar também as instituições que eu estudei e também o nosso estado, certo? Enfim, e aí eu, dentro desse processo todo da minha experiência do vôlei, no ano de 1996, né, 1996, muitos de vocês ainda não eram nascidos, mas... Pois é, em 1996 eu tive o orgulho de fazer meu curso de árbitro de voleibol, né? E desde então, desde 1996, esse ano vou fazer 25 anos que eu sou árbitro de voleibol. E, graças a Deus, atuando, né? Dentro da perspectiva e junto aqui da nossa associação dos árbitros. Então, assim, eu estou assim, extremamente tranquilo em dar essa disciplina para vocês, certo? Pela experiência que eu tenho, até porque também eu já dei essa disciplina também em outras faculdades que eu dou aula, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui agora? Tudo ok? Tranquilo, professor. Então, vamos embora. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora, esse tempinho que nos resta, sobre a história do voleibol, certo? Imagina se uma pessoa chegasse para você e chegasse e dissesse assim: e aí, galera, vamos jogar mintonete? O que vocês iriam responder? Oi? Bora. Vamos jogar mintonete? Traduz, irmão. Vamos traduzir, né? Vamos traduzir. Eu ia perguntar se ele está esculambando minha mãe, professor. Então, vamos lá. Danielzinho, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. É um prazer. Esse período de 1 ano e meio que você teve afastado, eu, particularmente, senti muita sua falta. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Então, vamos lá para frente. Bom, de acordo com os nossos estudos, tá? E de acordo com os estudos também, tendo como fonte, né, a Confederação Brasileira de Voleibol e alguns artigos e algumas revistas, né, científicas, tá? Das quais eu fiz essas pesquisas, certo? O voleibol, ele surgiu em 1895, tá? Quando o americano William George Morgan, que tinha assumido naquele período ali a função de professor de educação física, né, na universidade, aliás, na Associação Cristã de Moços, né, no município de Holyoke, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? Ele tentava criar uma nova competição, um novo esporte de quadra, para que pudesse ser praticado, né, pelos alunos, e isso a pedido dessa instituição, né, da Associação Cristã de Moços, né, a INCA, certo? Então, assim, o que acontece? Dentro desse processo todo, esse senhor que está sentado aí no canto superior esquerdo dos slides de vocês, tá? William Morgan, fala da Jan. Darjan, quer falar? Oi, Teis. Pois não, querido. Boa noite. Boa noite. Teis, essa Associação Cristã de Moços. Sim. Depois eu queria que você, ou no privado, ou no grupo,
desse só uma explicaçãozinha, se desse tempo, porque eles foram responsáveis pelo basquete, pelo vôlei, pelo futsal, pelo handebol, eles pegaram tudo, né, de esportes. Na verdade, Darjan, boa intervenção sua. A Associação Cristã de Moços, na verdade, era vamos dizer, no período contemporâneo, né? Nesse nosso período contemporâneo, vamos dizer como se fosse uma ONG, certo? Era como se fosse um projeto de iniciativa cristã, que quando eu falo cristã, é iniciativa protestante, não católica, certo? E ela, um dos objetivos dela era manter realmente as práticas, né, do cristianismo, através e trazer também jovens, né, em idade escolar né, e na juventude, para o ensino cristão, tá? O ensino, quando eu falo ensino, não é só o ensino regular, não é o ensino formal, é o ensino formal e não formal também. Então, a Associação Cristã de Moços é uma associação, certo? Vinculada às igrejas protestantes do período, certo? Nas quais elas eram difundidas no mundo todo. Tem a Associação Cristã de Moços no Brasil, nos Estados Unidos, etc. E isso facilitava muito esse processo de difusão e implantação dessas modalidades esportivas, tá? Dentro daquele período, não tinham muitas atividades para serem realizadas. Eu não sei se vocês já estudaram a história da educação física. Já viram a história da educação física? Não. História da educação física, Fernanda, já viram? Não, acho que não. Então, assim, na dentro da... grade curricular. Não, professor, não. Não tem, né? Então, vamos lá. Então, assim, dentro da história da educação... Isso era como se fosse a Igreja dos Mormons, um exemplo, né? Tem no mundo todo. Pronto, como se fosse Só isso, que bem tem um difundido, diferencial. entendeu? Essa associação, ela Eu já não vi, discrimina professor. mulher, criança, homem, e ela é para implantar um método para tirar, entre aspas, as pessoas das ruas. Exatamente, né? E daí, o que acontece? Essa instituição, né, que era dirigida pelo Sir Gulick, né, que era o diretor da escola, em Massachusetts, eles, o Morgan, junto com o James Naismith, lembra do James Naismith? Lembro, mais ou menos. O basquete, né? Exatamente. Graças a Deus que alguém lembrou do basquete, que foi a disciplina que eu dei 2 semestres atrás, Jesus. Obrigado, senhor. Então, vamos lá. O James Naismith, que era amigo do Morgan, né? Em 1891, o Naismith tinha criado o basquetebol, certo? Só que aí, o que acontece? O basquetebol, como ele era oriundo de alguns esportes como o futebol americano e o rugby, né? De acordo com a história que vocês ouviram eu falar na sala, né? Era um esporte muito viril, um esporte de muito contato físico, né? E muito, como é que eu vou dizer? E muito intenso também a sua prática. E daí o que acontece? Algumas pessoas, né? Vamos dizer assim, pessoas de mais idade, algumas mulheres, algumas pessoas que já não tinham tanto vigor físico, se sentiram marginalizadas por essa prática esportiva. Era uma prática esportiva muito boa e prazerosa na época, o basquete. Só que aí o que acontece? Não era tão atrativo para certos grupos de pessoas. E daí foi imaginado, foi solicitado, na verdade, para que o Morgan, né, William Morgan, criasse uma atividade recreativa que contemplassem essas pessoas. E daí a primeira coisa que ele pensou foi o tênis, né? O tênis. E, enfim, partiu para que, né, e aí a bolinha pingando aí onde está Massachusetts, certo? E daí ele começou a imaginar uma quadra de tênis, né, mas com um pouco mais de dificuldade, tá? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou a rede de tênis, levantou a 1,92 m,
tá? Dividiu grupos. Até então não existiam limites para as pessoas, né? Limite de jogadores para as duas equipes. E pegou, na verdade, ele começou a pegar uma bola de basquete, que era a bola que ele tinha na época. Só que, não sei se vocês já tentaram jogar vôlei com uma bola de basquete. Não é muito legal, não. Certo? Eu já fazia isso para treinamento, né? Mas para recreação, bola de basquete é muito ruim. A bola de basquete, além de pesada, ela pega muita força e dói demais na pele. Pronto. Essa força que tu tá falando é o que a gente está falando sobre pressão, né? Então ela fica muito cheia e fica muito ruim realmente de você golpear, certo? E daí o que acontece? Ele pegou essa bola de basquete, tirou a câmara de ar, certo? Tirou a câmara de ar e enfaixou, né? Colocou ali uma coberta nela, branca, enfaixou, né, essa bola, e daí começaram a acontecer umas práticas, tá? E dentro das práticas, uma das características do vôlei, uma das características dessa modalidade, certo? Era que a bola não podia cair no chão, e que todo mundo podia dar quantos toques quisesse na bola, que o objetivo era cair, derrubar a bola no chão do adversário, tá? E daí perguntaram para ele lá como era o nome desse esporte, certo? Já que tinha uma rede, tá? Já que tinha uma rede, e rede em inglês chama-se net, certo? E havia sido criado essa rede era com na época havia sido criado também o badminton, né, na Inglaterra, e daí ele pegou esse nome Minton, do badminton, e net, da rede, juntou os dois e ficou Mintonet, tá? Então, esse nome ele veio oriundo disso, certo? E aí, como eu já havia falado para vocês, antes uma parte da bola, e começaram a jogar essa modalidade esportiva, certo? E até que ele chegou para os irmãos, né? Os irmãos Spalding, né? Para eles fabricarem uma bola específica para essa prática esportiva. E daí foi criada uma bola específica para jogar o Mintonet, tá? Então, assim, essa equipe que vocês estão vendo aí, certo? Esse primeiro indivíduo que está em pé, certo? Aí nessa foto que vocês estão vendo, é o William Morgan, certo? Então, esse rapaz aí, William Morgan, ele é o criador do voleibol e essa foi a primeira equipe de voleibol, né, a ser criada lá na IMCA, né, que é a Associação Cristã de Moços, tá? Esse é um jogo de uma turma de voleibol, né? Aliás, perdão, do Mintonet. E esse jogo sendo jogado, Mintonet, até que chegou esse rapaz aí, que é o Alfred Hausted, certo? E ele começou a perceber que esse nome Mintonet não era um nome bem comercial, né? Para a prática da modalidade. Então ele começou a assistir essas demonstrações, né? Ouvir as explicações sobre de William Morgan sobre o Mintonet, tá? E ele percebeu que a ação de jogar a bola para o lado da quadra do adversário, certo? Era uma ação de vôlei, né? Ou voleio, como queiram dizer, tá? E o vôlei, em francês, significa voo. Então, quer dizer que a bola está sempre voando, ela está proibida de tocar ao solo. Até porque, se a bola tocar ao solo, é ponto do adversário. Então, por essa ação de que a bola está sempre voando, certo? O nome ele foi substituído de Mintonet para voleibol. Voleibol separado, tá? Vôlei, espaço, ball. Ou seja,
a bola que voa, tá? Então, e aí pegou esse nome, voleibol, e aí foi disseminado pelo planeta todo por esse nome, e é assim como nós conhecemos hoje o que a princípio a gente conhecia por Mintonete, tá? Até que em 1952, a Associação de Voleibol dos Estados Unidos, né, ela pegou esse nome, voleibol separado, e juntou os dois, né? Juntou os dois e ficou um nome só, voleibol, certo? Ou seja, a bola que voa. Ok até aqui agora? Sim ou não? Sim, professor, ok. Pode prosseguir. Então, na hora quando vocês estiverem fazendo... Não pulando aqui na minha roupa, mordendo meu dedo. Eu saio aqui. Que foi, menino, isso aí? Então, vamos lá. Então, assim, na hora que alguém chegar para vocês e perguntarem da onde foi que veio esse nome, porque, assim, quando você fala de futebol, você está vendo que é o chute na bola. Quando você fala sobre basquetebol, é bola ao cesto. Quando você fala de handball, é bola na mão, né? Bola em mão. Tem uma coisa a ver. Aí agora, quando você fala de voleibol, é o quê? Né? E daí todo mundo tem essa dúvida sobre alguma coisa, sobre da onde foi que surgiu esse nome. Então, de agora por diante, vocês já estão sabendo. E voleibol, ela vem, na verdade, não vem nem... Ela vem do inglesamento, vamos dizer assim, tá? Tem alguém com o microfone ligado aí, que está atrapalhando um pouquinho. Por favor, verifique os seus microfones. Acho que eu já identifiquei aqui. Pronto, então assim, ainda não identifiquei, mas... É o do Rodrigo Loyola aí, Teis. Né? Rodrigo, por gentileza. Peraí, deixa eu ver se eu... Pronto, deu certo. Acho que alguém parou a minha... Pronto, deu certo. Então, assim, de agora por diante, vocês já estão sabendo da onde é que vem esse nome voleibol. É do inglesamento de uma palavra francesa que chama voler, que chama vol, tá? E daí ficou esse nome chamado voleibol, certo? As primeiras regras, né, eram 5 regras básicas que tinha, tá? Primeiro, a rede tinha 1,92 m de altura, tá? Você pode perceber que hoje a altura da rede do masculino é de 2,44 m e a do feminino, 2,43 m, tá? E a do feminino, 2,24 m, certo? Então, vocês podem perceber que até a do feminino, que já é um pouco mais baixa, é maior do que a de quando era jogado. A quadra, ela tinha 15 metros e 20 centímetros de comprimento por 7 metros e 60 centímetros de largura. Pode perceber que é bem estreita, né? Estreita e pequena também. Imagina isso aí com um número ilimitado de jogadores. Era uma bagunça generalizada, certo? Então, assim, não tinha um número de jogadores por equipe, tá? Até porque, assim, o objetivo não era nem um esporte ainda, era uma atividade física recreativa, tá? Até porque o objetivo não era nem, como é que eu vou dizer, competir, mas sim promover uma atividade física. Não havia limites de toque na bola por equipe, então a bola passava para um lado, você podia tocar várias vezes na bola, certo? E o saque podia ser repetido caso errasse, né? Vindo essa prática, por exemplo, das regras do tênis. Então, no tênis, quando você saca que erra, né?
você tem o direito de repetir, esse saque. É que eu não me sinto assim. Vamos lá, continuando, certo? Aqui a gente está vendo aqui a foto de uma atividade recreativa, né? Aqui a gente está vendo só mulheres, né, jogando. E o voleibol, ele foi um esporte, né, que ele foi introduzido nos outros países muito rápido. O primeiro país que recebeu a cultura do voleibol, tá, foi o Canadá, em 1900, logo após o início, né, após ter desenvolvido o voleibol. Em 1900, o Canadá foi o primeiro país, até por uma questão ali de fronteira, está bem próximo. E os outros países que receberam o voleibol, tá, principalmente no Oriente, certo, foi por conta dos aspectos militares. Então, naquele período de guerras, né, principalmente a Primeira Guerra Mundial, né, no Oriente, bases militares, né, alguns soldados das bases militares praticavam essa atividade, né, e quando não tinham pessoas suficientes para jogar, eles chamavam os nativos, né, e aí os nativos jogavam, como é um esporte muito prazeroso, iam difundir no ambiente deles. E assim foi na maioria dos países que receberam essa prática, tá? Aqui nesse slide vocês veem aí os tanques de guerra junto com alguns soldados, né, fazendo a prática do vôlei, tá? E em sua primeira edição olímpica, né, o voleibol foi colocado em demonstração em 1924 na França, né, na Olimpíada de Paris, mas ele entrou como esporte mesmo olímpico em 1964 nas Olimpíadas de Tóquio, ok? E daí, nessa Olimpíada, o primeiro campeão masculino, né, foi a equipe da Rússia, né, e o Japão, no feminino, ficou com o ouro, ok? Professor? Pois não. Não sei se alguns colegas assistiram ao Fantástico Domingo, falando sobre a questão do preconceito com pessoas de heterossexuais, transgêneros. Não sei se alguém viu uma matéria muito interessante, que eu acho que depois eu vou até colocar o link, falando a respeito de mulheres que são comparadas a homens porque têm mais testosterona e vice-versa. Sim. Onde eu quero chegar com isso? O preconceito ainda existe, mas estão quebrando algumas barreiras, porque tem alguns exames que são constrangedores, né? Principalmente para entrar na Olimpíada. Tem uma lá que está com 8 anos que não consegue, por conta de um exame que ela se recusou a fazer, enfim. A minha pergunta é, eu estou vendo aqui que estão todos caracterizados com roupas adequadas, né? Sim. Porém, o meu critério para saber qual era... Porque, assim, o vôlei, ele tem critérios. A minha pergunta mais é relacionada ao critério de altura, ideal. Como eles chegaram nesse consenso para poder saber que aquela pessoa era adequada para aquela posição específica da quadra? Vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui vamos dividir aqui os temas, né? Tu falou aí sobre questão do preconceito e questão hormonal, né? Existe um cartão que chama de cartão rosa para práticas esportivas, certo? Por quê? Porque a testosterona, ela é um hormônio masculino, mas a mulher também produz certa quantidade de testosterona, né? Certa quantidade. Uma quantidade que não vai masculinizar, mas entenda o que eu estou falando sobre masculinizar. Potencializar, certo? Algumas capacidades físicas que essas
que essas pessoas, esses indivíduos do sexo feminino têm, tá? A gente sabe que a testosterona ela é usada para potencializar algumas qualidades físicas, principalmente força, velocidade, agilidade, destreza, etc. Tá? Então, assim, eu sou de acordo com que tenha realmente esse cartão rosa para as práticas esportivas. Tá? Independente de questão de preconceito de gênero, não estou falando disso, certo? Até porque eu também não tenho preconceito de gênero. Graças a Deus, todo mundo sabe disso aqui. Mas existe a questão também de você estar dentro de uma, vamos dizer assim, igualdade de condições, né? Nós temos aí um caso aqui no voleibol brasileiro, né? De um atleta trans jogar em uma equipe de voleibol feminino, no qual ele, né, esse atleta trans, ele leva muita vantagem em relação às outras colegas dele de clube e até as colegas, até as adversárias, entendeu? Quando você fala nessa questão, você se refere à força, né? Ao desempenho. Ao desempenho fisiológico. Eu estou falando sobre a fisiologia do exercício e a fisiologia humana. Eu não estou falando sobre a sociologia disso, certo? Até porque... Quando eu lhe perguntei, é exatamente a questão física, entendeu? Como é que é a ação física do candidato em si, no caso da pessoa. Isso. Então, assim, dentro de um aspecto social, Fernanda, por mim, não existe essa diferença, entendeu? Até porque, recreativamente falando, imagina aí, acho que a maioria de vocês aqui, se não todos, já devem ter ido a casas de praia, casas de veraneio, até mesmo rachas mesmo em rua ou em quadras, etc. E jogamos juntos, homens e mulheres, tá entendendo? Recreativamente falando, tá? Agora, quando a gente vai para competição, não tem, é uma concorrência desleal. Não existe, ao meu ver, não estou com preconceito, não é uma questão de preconceito, e não também, isso não é opinião minha, certo? Isso é uma questão de lógica. Se o homem nasceu para competir contra um homem, até porque quando ele compete, eu estou falando assim, em relação a disputas entre físico, né? Disputas entre capacidades físicas. Até porque também a gente pode ver, por exemplo, xadrez. Xadrez, como não tem contato físico, é um contato intelectual, aí, meu amigo, aí as mulheres dão de pau. Aqui, quando a gente quer disputar aqui, lavar louça, a gente disputa no xadrez e sempre a minha esposa ganha, porque ela joga xadrez muito melhor do que eu. Mas, enfim, mas se eu for colocado numa corrida de 100 metros, ou se eu for colocado dentro de uma rede de voleibol para ver quem é que ataca mais forte, com certeza eu irei ganhar. Por quê? Porque o meu físico como homem é diferente do físico de uma mulher. Entendeu? Não é uma questão de preconceito, é uma questão fisiológica. É isso que eu estou tentando explicar. E daí, só um minutinho. Só um minutinho. E aí, essa questão assim, por exemplo, aí voltando para a segunda questão que a Fernanda levantou. Como é que acontece as divisões por setores, não é isso? Vamos dizer, por posições, na verdade. Como é que ocorre? Como é que eu sei que você vai ser levantador, você vai ser ponteiro, você vai ser oposto, você vai ser líbero, etc. Existe o que a gente chama de peneirada, né? E dentro dessa peneirada, a gente vai visualizando algumas características, algumas habilidades motoras específicas do esporte, e daí a gente vai direcionando aqueles atletas para as características específicas do esporte. Ficou claro, Fernandinho? Fernanda, ficou claro? Daqui a pouco ela responde. Johan, tu queria falar, querido? Johan? Professor,
Opa! Oi, boa noite. Boa noite, querido. Pessoal, com licença, né? Sobre o que a Fernanda estava falando, eu assisti, certo? Essa matéria. E eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas é o seguinte, a matéria, o que eles levam em consideração, né, tipo, é justamente os preconceitos, né, as situações de constrangimento que a mulher passou e ainda passa em diversos esportes, entendeu? Como o senhor mesmo disse, a mulher, ela produz uma certa quantidade de testosterona. Só que algumas mulheres, né, têm algumas alterações metabólicas e acabam produzindo mais do que o normal, entendeu? Uhum. Então, o que é que a matéria fala, né? Leva em consideração, de maneira assim, sei lá, mais detalhada, que tem algumas mulheres que passaram por situações extremamente constrangedoras, inclusive ela falou sobre uma corredora que ela está mais de 8 anos sem competir, justamente porque as unidades coordenadoras da modalidade não permitiram que ela competisse por conta dessa alteração metabólica e que ela tinha que fazer um tratamento para diminuir essa quantidade, digamos assim, essa quantidade de testosterona que o corpo dela produz para ela entrar no nível para poder competir. O que você acha disso? O que para mim é absurdo, entendeu? Porque não foi ela que fez essa alteração, o corpo dela em si naturalmente fez. Johan, perdão, vai, continua. Então, é tipo assim, se ela tivesse utilizado, sei lá, algum anabolizante para poder aumentar a sua performance na modalidade, eu fico até calado. Mas, naturalmente, para mim, eu acho totalmente incorreto. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação aqui, certo? Sobre um aspecto aqui, deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Já sei. Gasolina, tá? Queria que tu deixasse teu microfone aberto, Johan. Pode deixar o microfone aberto, que aí qualquer coisa você pode intervir. Gasolina. Eu tenho uma gasolina comum, pura, no meu carro. Certo? O meu carro, ele é igualzinho ao seu. Mesma quilometragem, tudo. Ele é tudo igual ao seu. O mesmo carro. Vamos lá. Eu coloco gasolina comum no meu carro. E aí eu coloco uma gasolina aditivada, com aditivo, com não sei o quê, com milhões de coisas. O rendimento, aquelas gasolinas top da galáxia. Qual carro vai ter o melhor rendimento? O seu. Que tem a gasolina aditivada, concorda? Concordo. Você colocaria os dois carros numa corrida, no autor aqui na pista, no autódromo. Eles dois estão nivelados. Você concorda comigo que é uma concorrência desleal eles correrem juntos? Concordo. É o que acontece. Então, assim... Faz sentido calma. Deixa eu te dizer aqui. Na hora quando você escolhe um esporte para a sua prática e esse esporte ele vira um esporte de competição, se você quiser prosseguir nisso profissionalmente falando, você tem que se adequar às regras e às normas. Entendeu? Então, assim, se ela tem esse problema hormonal, para competir em igualdade de condição com as concorrentes dela, cara, ela deveria fazer esse procedimento de tratamento hormonal. Senão, ela vai sempre entrar numa concorrência desleal com o adversário. E o esporte, ele não é uma concorrência desleal. O esporte vence quem é o melhor dentro de um princípio natural. Até porque quando eu começo a usar anabolizante para potencializar as minhas capacidades físicas, não é uma concorrência
leal, é uma concorrência desleal. Mesmo ela sendo algum distúrbio hormonal do próprio corpo. Se existe tratamento, faz o tratamento e vai competir. Ah, não quero fazer tratamento. Então não compete. Fica no esporte recreativo. Não vai para o esporte de competição. Você está me entendendo? Eu tô entendendo, assim, mas eu espero que o senhor não sei lá, fique com receio. De jeito nenhum, Johan. Por isso que eu pedi para que você deixasse seu microfone aberto. É justamente o que eu ia dizer, né? Isso determina muita dificuldade que a mulher tem acesso a sei lá, tipo... Vou te dar outro exemplo. Só um minutinho, Johan. Deixa eu só... Vamos lá. Partindo desse princípio, então, a Marta, se ela jogasse na seleção brasileira masculina, ela teria a mesma desenvoltura? Teria, que é um monte de pé de rato. Ou então, vamos dizer... porque a gente está falando sobre separação de gênero, né? Certo. Então, tipo, a Marta já ir para a modalidade competindo com masculino, já não se enquadra, né? Não entra. Mas, então, o que acontece? No meu ponto de vista, e no ponto de vista da entrevista, o que é que eles levam em consideração? Que esse tratamento, né, para diminuir a quantidade de hormônio que a mulher, algumas atletas produzem, ainda assim um tratamento prejudicial e constrangedor, certo? O que também, né, essa alteração hormonal que a mulher tem, algumas atletas têm, ela é natural, não é considerado um problema. Sim, concordo que isso é natural, mas entre a naturalidade e a normalidade existe uma grande diferença, certo? É igual, tipo, você ter um atleta que é superdotado e simplesmente ele não poder competir, só porque ele é superdotado, entendeu? Entendi. Vamos lá. A superdotado, agora você fez uma comparação, só um minutinho, Solon. Você fez uma comparação aí que foi até interessante. A superdotação, ela é considerado, o aluno superdotado, ele é considerado um aluno... Levando em consideração um aluno com necessidade... Levando em consideração também que a mulher que tem essas alterações hormonais não é uma mulher superdotada, tá? Levando em consideração também isso que você falou, imagina, eu vou concorrer, eu vou prestar concurso com um candidato superdotado, certo? E ele não diz no cartão dele que ele é um candidato com necessidades especiais, porque Você acha que isso é legal ou não? Numa concorrência? Sim, né? O cara é superdotado e sabe disso. Ele é superdotado, sabe que é superdotado, sabe que vai passar e só tem uma vaga. Você acha que nós estamos no princípio da igualdade? Não. Aí é que está o problema. Porque dentro do princípio da igualdade, você tem que dar chance também para o teu concorrente. Tá entendendo? Ela tem um distúrbio hormonal. Beleza. O esporte de competição não a proíbe de competir. Pelo contrário, ele está querendo que ela compita. Só que tem uma regulamentação. Ela tem que se enquadrar dentro de uma taxa de testosterona. É só fazer o tratamento. O esporte não constrange ninguém. Pelo contrário, está evitando que as atletas ditas normais sejam constrangidas por ela. Aí é que está o problema, entendeu? Entendi. Não sei. Nesse caso, professor. Só um minuto. Não sei, Johan, se
você concordou comigo ou não, mas é um ponto de vista que eu não estou levantando bandeira para ninguém. Eu estou levantando a bandeira do esporte, entendeu? Entendi. Perfeito. Germana. Então, nesse caso, professor, Para finalizar, eu quero dizer que eu também levantei na questão do esporte, independente de gênero ou não, foi na questão da competição físico a físico. Sim. Homem e mulher. É exatamente o que eu estou falando. Ela não está sendo proibida de competir. Ela pode até competir se ela quiser, mas ela tem que fazer o tratamento dela. Pronto, professor. Então, que o senhor está, mesmo sendo imparcial, o que o senhor está dizendo aí, só para ver se eu entendi, é que ela tem todo o direito de participar, desde que ela faça um tratamento e depois possa competir, correto? Exatamente, corretíssimo. Ótimo. No judô, certo? No judô, que é um esporte de competição individual, as atletas elas têm um cartão, aliás, as atletas de uma forma geral, competição, Olimpíada, alguma coisa desse tipo, tem elas medem a taxa hormonal, certo? E daí elas só são liberadas se ela estiver dentro de um limite de testosterona, até porque aí a testosterona acaba potencializando algumas capacidades físicas e aí entra numa concorrência desleal. Entendi. Tá bom? Aí teve o caso da Ednancy, né, Fei? Ednancy foi uma delas, certo? Essa moça agora do judô que ganhou medalha de ouro outra coisa também, certo? Algumas atletas também do atletismo que foram a Mauro Imagem, por exemplo. Mauro Imagem foi vetada do esporte porque usou um depilador e o depilador estava com... Tem um barulho aí estranho aí no... Acho que alguém está com o microfone ligado aí. Por favor. Deixa eu ativar aqui o público. Pronto. Deu certo agora. Então, assim, tá dando para me ouvir aí, ô Roberto? Ok, professor, posso falar? Pode falar. Professor, a gente não vai muito longe não, certo? Eu tenho uma aluna que desde 2004, 2005, 2006, toda vez que eu fazia a inscrição dela em competições, ela ganhava sempre primeiro, segundo lugar, certo? No ano seguinte, fui chamado na federação para mudar essa minha aluna para outra categoria, uma categoria mais alta, certo? Porque justamente com essas características aí que o Johan, que o senhor falou aí, entendeu? Sim. Então, eu cheguei para o presidente lá da federação e perguntei se realmente era necessário mudar ela para uma categoria maior, certo? Na época ela tinha 17 anos e toda vez que ela ia pegar com as atletas da mesma idade dela, do peso, né? Que ela mantinha sempre esse peso para estar dentro dessa categoria sempre, só que ela levava muita vantagem, entendeu? E aí eu concordei, falei com ela também concordou, que mudasse de categoria, e até hoje ela está na categoria maior e está se dando muito bem, né? Agora não, porque está na pandemia, entendeu? Mas levava sempre vantagem, certo? Então, acho que é um negócio assim meio que, né? Vantagem é boa nesse sentido aí. Mas aí, a pedido da federação, ela teve que aumentar a categoria dela. Tranquilo. Gente, muito boa aqui as colocações, são colocações bastante pertinentes, certo? Nós temos aula até 8 horas, nós já passamos 30 minutos das nossas aulas, eu também não queria cortar o assunto também, né, no meio, e foi muito importante a indagação, mas a gente deve... Germana, tu quer falar alguma coisa? Professor? Opa! Porque eu ia falar sobre exatamente os hormônios. Ah, meu amor, então vamos esticar o assunto. Pode falar. Não, tranquilo, viu, professor Teis? Tranquilo, já falei o que tinha para falar. É outra Germana, Posso falar porque já foi atrapalhado aqui um pouquinho, né? Sim. Desculpa, viu, amiga? Desculpa aí. Não, porque Germana, é porque ela também é germana, entendeu? Aí, eu ia até explicar. Sim, entendi.
Entendi. Pois é, professor, voltando aqui sobre o hormônio. Querendo ou não, tanto a testosterona quanto o estrogel, né, que mulheres usam para normalizar a taxa da testosterona, né? Sim. Eles são invasivos, querendo ou não. Aí eu queria saber sobre isso, exatamente, porque são tão invasivos que as pessoas ficam debilitadas. Isso eu falo porque eu já trabalhei em lugares e já vi vivências de pessoas que são trans, no caso. Uhum. É assim, Germana, quando você se submete a um tratamento, né, você não vai chegar simplesmente na farmácia e comprar um remédio e fazer essa administração em casa, tá? Então, assim, quando você se submete a um tratamento hormonal desse, lógico que vai ser tudo regrado, regulamentado por um médico e, de preferência, um médico do esporte, certo? Com endocrinologista, com um médico do esporte, com nutricionista, com fisiologista, etc. Uma equipe multidisciplinar para te acompanhar nesse processo. Você está entendendo? Ah, mas isso é caro. É caro, mas o governo federal ele te ampara nessa questão, certo? O COI, né, Comitê Olímpico Internacional, junto com o COB, e junto também com algumas instituições do esporte brasileiro, ele te ampara nisso, certo? Você não vai fazer do teu bolso. O governo federal, ele banca esse tratamento. Ele te dá os suportes, os insumos, e te dá também a equipe multidisciplinar para isso. Por que eu estou falando isso? Tem um grande amigo meu, que é o Gerry Welton, que é o presidente da Federação Cearense de Atletismo, e a gente já conversou outra vez sobre isso, e ele me afirma que a Confederação Brasileira de Atletismo, junto com a Federação Internacional de Atletismo, ela te dá o suporte nas esferas, entendeu? Então, assim, você não vai fazer isso simplesmente de cara. Você tem você é diagnosticado, né? Primeiro você é avaliado, depois diagnosticado, e depois você tem a opção de você se submeter a um tratamento, né? Não é assim, eu vou baixar aqui agora para o próximo mês. Não, não é isso. É um tratamento. É ao longo do processo, até que isso deixe dentro de uma normalidade, como você falou, sem que haja debilidade fisiológica para o indivíduo. Você está entendendo? Essa debilidade, ela vai acontecer? Vai acontecer, porque você está acostumado com o teu... eu vou dar um exemplo agora, Germana. Como se fosse, por exemplo, imagina só, é um exemplo extremista, mas é como se fosse o Superman sendo apresentado a Kryptonita. Então, assim, ele está sendo sensibilizado a isso. Lógico que ele vai perder a força dele. É como se eu aplicasse uma injeção ou então um tratamento, né, na base de hormônios com caracteres femininos, né, no caso o estrogênio e o andrógeno, no indivíduo que tem o corpo fisiologicamente masculino. A testosterona dele vai baixar, criticamente, vai baixar. E junto com a testosterona vai baixar a força, vai baixar a agilidade, destreza, todas as capacidades físicas. Até porque vai ser uma briga hormonal dentro do corpo do indivíduo. Você está entendendo? Então, assim, com relação a isso... Sim, eu entendi. Essas colocações eu já... Com relação a isso, a atleta, ela tem um amparo legal e um amparo esportivo também para fazer o tratamento. É dada a opção a ela. Quer fazer? Faz. Então, vamos para frente. Então, vamos fazer e agora você pode competir. Eu não quero fazer. Beleza, é uma opção sua também. Ninguém está obrigando. Só que ela não pode competir em igualdade de condições com as outras participantes. Entendeu? Entendi, professor. Foi bem colocado as suas palavras.
Pronto, eu não assisti a matéria, certo? Depois eu até vou pedir para que a Fernanda, que assistiu aí, acho que ela tem um link. Coloquei, ela professor, já mandei o link lá Pronto, no grupo. Eu vou assistir essa matéria aí, certo? Na verdade, Qualquer a matéria pedindo para o fim dos testes de gêneros, o assunto. Mas aí, meu amigo, acaba toda a briga histórica que as mulheres e todas as conquistas históricas que as mulheres têm, enfim, é uma coisa Sabe o que eu estava pensando, ideológica e depois a gente discute se já tivessem, como o mundo está bem moderno, já muitas pessoas se assumiram com o gênero que quer, se não teria categoria específica para eles, por exemplo, o Brasil concorrer com o país fulano, e aí era de mesmo nível, de igual para igual, poderia ter... uma categoria trans, né? Vamos dizer assim, uma categoria exatamente. trans. Como já tem banheiro, já tem algumas coisas, então acho que o esporte poderia pensar dessa forma, né? Eu acho que... Mas, enfim, aí é uma conversa para um churrasco. Mas é outra questão para outro momento, para gente jogar, né? Exatamente. E aprender. Mas foi bem colocado, são coisas importantes, né? A gente tem que incluir todas as pessoas. E é isso, né? Estamos aqui para viver e aprender. E obrigada, viu, professor? Sua aula foi excelente. Por nada, querida. Sempre é bom ter esses assuntos assim, a gente rende na aula também. Esse assunto é muito importante, gente, ser discutido, e é por isso que eu não me privo de acabar a aula, não me privei, né, de acabar a aula às 20 horas, como era proposto, tá? Por isso que nós passamos mais de meia hora na aula, porque acho que vale essa discussão e a gente não pode, duas coisas, não pode se privar desses assuntos e também não pode se melindrar nesses assuntos. Eu acho que a gente tem que ser reto no que a gente fala. Ô, Teison. Não? Silvano. Teison, o Vitor Belfort, ele fazia aplicação de testosterona e por ele já estar com a idade avançada, o UFC baniu aquela aplicação. Ele poderia lutar, mas sem aplicação de testosterona. Sim. Aí foi desleal. Aí foi o fracasso, né? É concorrência desleal, meu amigo. Sabe? É como se eu botar um carro turbo para correr com um carro sem ter motor turbo. Concorrência desleal. Professor, aula show, viu? Aula show. Obrigado, querida. Gente, perfeita aula. Pois não? Valeu, cara, valeu. Quem enriquece a aula são vocês, tá? Nós vamos terminar por aqui, tá? A gente vai concluir o assunto na próxima aula, ok? E dar prosseguimento à nossa disciplina do voleibol. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Eu também fico triste, mas vamos embora. Daqui a pouco eu estou colocando no nosso grupo a nossa aula de hoje, tá bom? Forte abraço a todos. Até mais. Até mais.